A Bíblia não deixa margem para dúvidas. Ela nos alerta, ela nos prepara e ela nos revela. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Mateus 24, 21. Essa não é uma profecia distante. É um aviso direto de Jesus sobre o tempo mais difícil que a humanidade já enfrentará. Um tempo de angústia global como nunca antes foi visto e que está mais perto do que muitos imaginam. E diante dessa realidade surge uma pergunta que tem inquietado cristãos ao redor do mundo. A igreja vai passar pela grande tribulação? Os crentes estarão na terra durante os juízos finais? Ou Deus arrebatará os seus antes que tudo comece? Esse debate tem se espalhado pelas igrejas, pelos púlpitos, pelas redes sociais. Uns garantem que seremos levados antes. Outros defendem que ainda enfrentaremos grandes provas. Mas quem está certo? O que diz a Bíblia? Sem interpretações humanas, sem teorias, sem manipulação. Neste vídeo, nós vamos seguir o caminho da verdade, diretamente pelas Escrituras. Vamos analisar as palavras de Jesus, os sinais do fim, as visões de Daniel, o Apocalipse e as cartas de Paulo. E você vai ver com os seus próprios olhos algo que muitos ignoram. Uma resposta clara que sempre esteve ali, mas quase ninguém teve coragem de ler até o fim. Então, se você busca clareza, se quer estar preparado, se deseja entender o seu papel nos últimos dias, fique comigo até o fim deste vídeo. Porque o que será revelado aqui vai mudar sua maneira de enxergar os últimos tempos. Curta, compartilhe e ative o sino. A verdade está prestes a ser exposta. Vamos começar. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, 21. Com essas palavras, Jesus não apenas advertiu, ele profetizou. Um tempo viria e virá, que ultrapassaria em sofrimento todas as guerras, pandemias e perseguições já vistas na história da humanidade. Esse período foi chamado por ele de a Grande Tribulação. Mas a pergunta que ecoa no coração de muitos cristãos até hoje é direta e profunda. A igreja passará por ela? Durante séculos, essa dúvida dividiu teólogos, estudiosos e crentes sinceros. Alguns afirmam que a igreja será arrebatada antes da tribulação começar, poupada dos dias mais sombrios da terra. Outros, porém, defendem que a igreja enfrentará o sofrimento, sendo purificada e provada no fogo antes da vinda gloriosa de Cristo. Mas o que realmente diz a Bíblia? Para entender essa resposta, precisamos ir além das tradições humanas. Precisamos abandonar os achismos, as emoções e os medos e deixar que as Escrituras falem por si sós. Porque a verdade, quando revelada, não causa confusão, ela liberta. Em Apocalipse, Jesus envia cartas às 7 igrejas, e a todas ele faz advertências e promessas, mas também deixa claro: os que vencerem herdarão o reino. Vencer o quê? Perseguições? Tribulações? Falsos profetas? A marca da besta? Os sinais do fim? Se a igreja estivesse ausente durante esse tempo, por que tantas advertências? Por que tantos alertas? Neste vídeo, vamos rastrear passo a passo o que a Bíblia diz e o que ela não diz sobre o destino da igreja nos últimos dias. Vamos ouvir a voz dos profetas, as palavras de Jesus, os escritos de Paulo e permitir que o Espírito Santo revele o que está por vir. Prepare-se. Este não será um estudo comum. Este será um chamado para despertar, porque se estivermos aqui durante a grande tribulação, precisamos estar prontos, espiritual, emocional e profeticamente. Se é um capítulo das Escrituras que fala de forma direta e detalhada sobre os últimos dias, esse capítulo é Mateus 24. Nele, Jesus não deixa espaço para interpretações vagas. Ele fala sobre guerras, fomes, terremotos, perseguições, traições
e o surgimento de falsos profetas. Mas, acima de tudo, ele descreve a experiência da igreja durante esses tempos. Logo no versículo 9, o mestre é claro: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é dito aos seus discípulos, aqueles que já o seguiam. Não são palavras direcionadas ao mundo, mas aos fiéis. Jesus não fala de um arrebatamento secreto antes desses eventos. Pelo contrário, ele fala de resistência, perseverança e vigilância. No versículo 13, ele declara: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, se não estivermos aqui, por que precisaríamos perseverar? E então, no versículo 15, ele menciona a abominação da desolação, um evento profético citado por Daniel, que será o marco de um tempo de angústia ainda maior. Isso está ligado à manifestação do anticristo e à grande tribulação propriamente dita. É importante notar que, até aqui, Jesus ainda está falando com seus discípulos. Ele não muda o público, ele não os exclui do cenário, ele apenas os prepara. E então, no versículo 29, após falar de todo esse sofrimento, Jesus disse: logo depois da aflição daqueles dias. Ele fala da vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E os anjos serão enviados para recolher os escolhidos. Veja bem, o arrebatamento acontece depois da tribulação, segundo a ordem de Mateus 24, não antes. Isso não é interpretação, é sequência, é linha do tempo profética. Se quisermos entender a verdade, precisamos aceitá-la como está escrita, sem antecipar eventos que Deus não antecipou. No próximo capítulo, vamos explorar as cartas de Paulo e descobrir se ele confirma ou contradiz essa revelação direta de Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu suas cartas à igreja de Tessalônica, ele sabia que muitos estavam aflitos. Havia confusão, medo e até falsas doutrinas circulando sobre os últimos dias. Alguns diziam que o arrebatamento já tinha acontecido. Outros afirmavam que os cristãos não enfrentariam nenhuma tribulação. Então, Paulo decidiu esclarecer, com autoridade apostólica, inspiração direta do Espírito. Em 2 Tessalonicenses 2, 1-3, ele escreve com precisão: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo que a reunião com Cristo, ou seja, o arrebatamento, não acontecerá antes de duas coisas: a apostasia, a queda de muitos da fé, e a manifestação do anticristo. Essa é uma afirmação direta, inquestionável. Como poderia a igreja ser arrebatada antes da tribulação se Paulo diz que só será reunida a Cristo depois que o homem do pecado for revelado? Além disso, em 1 Tessalonicenses 5,9, Paulo afirma: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos usam esse verso como argumento para um arrebatamento pré-tribulacional. Mas há um detalhe importante: a ira de Deus e a tribulação não são a mesma coisa. A tribulação é causada pelo homem e pelo sistema da besta. Já a ira de Deus será derramada depois, como juízo final sobre os ímpios. E nisso sim, a igreja será poupada. Paulo não contradiz Jesus, pelo contrário, ele confirma: a igreja verá o anticristo, enfrentará a tribulação, mas será preservada da ira que virá depois. Essa é a esperança real dos fiéis: não fugir do sofrimento, mas permanecer firmes até o fim, como lâmpadas acesas na escuridão. No próximo capítulo, veremos como o livro do Apocalipse reforça essa verdade e qual o papel da igreja no meio do caos que virá.
Quando muitos pensam no livro do Apocalipse, imaginam uma narrativa onde a igreja desaparece logo no início. Afinal, dizem, ela não é mais mencionada após o capítulo 3. Mas será que isso é verdade? E mais importante, será que a ausência de menção direta significa ausência literal? Vamos observar com atenção. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Cristo envia mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia. Cada carta contém advertências, repreensões e promessas, e todas são voltadas à igreja viva, ainda na terra. Ele fala de perseguições, heresias, fidelidade até a morte e de vencer para alcançar a coroa da vida. Essas cartas não são apenas históricas, elas são proféticas, representando os diferentes estágios da igreja até o fim dos tempos. E então, no capítulo 4, João é arrebatado em espírito para o céu. Muitos usam esse momento como símbolo do arrebatamento da igreja. Mas o texto nunca afirma isso. João é chamado individualmente para ver as coisas que devem acontecer depois destas. A partir daí, vemos o desenrolar dos juízos, selos, trombetas, taças. E em meio a tudo isso, encontramos um povo fiel que resiste, que é perseguido e que não adora a besta, nem aceita sua marca. Em Apocalipse 7:14, João vê uma multidão vestida de branco e um dos anciãos diz: "Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro." Ora, se há um grupo vindo da grande tribulação, isso significa que estavam dentro dela. E mais, são descritos como servos fiéis, exatamente o retrato da igreja verdadeira. Além disso, no capítulo 13, lemos: "Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los." Santos, fiéis, crentes, ainda na terra, ainda em resistência. A igreja está sim no Apocalipse. Ela não é removida dos juízos, ela é preservada em meio a eles, como foi com Noé no dilúvio, como foi com os hebreus no Egito durante as pragas. No próximo capítulo, vamos entender por que Deus permitiria que a sua igreja enfrentasse a tribulação e o que isso tem a ver com purificação, testemunho e glória. Em Apocalipse, capítulo 11, surgem duas figuras misteriosas, as duas testemunhas. Elas profetizam durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas têm poder para fechar o céu, ferir a terra com pragas e fazer descer fogo do céu. São mortas pela besta, expostas em praça pública e depois ressuscitam diante de todos. Mas quem são elas? Muitos apontam para Moisés e Elias. Outros acreditam que são duas pessoas específicas que surgirão no fim dos tempos. Porém, há uma outra possibilidade, uma que poucos consideram. E se essas testemunhas representassem também a própria igreja? Veja, elas profetizam, elas não se calam, elas enfrentam a besta, elas são mortas e depois ressuscitam em glória. Toda essa descrição se encaixa perfeitamente com o padrão de perseguição e vitória da igreja ao longo da história. A simbologia de 2 candeeiros e 2 oliveiras também remete à linguagem usada para se referir à igreja como luz do mundo e ramos enxertados. Mais do que isso, o período em que essas testemunhas atuam coincide com os dias de tribulação e elas permanecem ativas em meio ao caos. Isso contradiz a ideia de que a igreja teria sido arrebatada antes dos eventos do capítulo 11. Elas estão lá, sendo fiéis, mesmo diante da morte. Esse capítulo nos obriga a fazer uma pergunta sincera. Queremos tanto escapar do sofrimento que deixamos de reconhecer que o chamado cristão é, muitas vezes, de confronto espiritual. As testemunhas não fogem, elas não se escondem, elas permanecem e são ressuscitadas pelo próprio Deus. Se a igreja for de fato representada por essas testemunhas, então o chamado é claro. Não espere ser poupado da tribulação, espere ser sustentado no meio dela. Porque mesmo que o mundo zombe, mate e rejeite, o Espírito de vida virá, e com ele a vitória definitiva. No próximo capítulo, veremos como o Apocalipse retrata o povo de Deus durante os julgamentos, e se há algum indício real de sua ausência ou de sua resistência. Desde o nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos, o povo de Deus aprendeu, na prática, que o chamado cristão é marcado por renúncia, perseguição e sangue. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, Estevão apedrejado,
Paulo, açoitado inúmeras vezes e, ao final, executado. E assim como os apóstolos, milhares de cristãos, ao longo dos séculos, enfrentaram prisões, fogueiras, leões e câmaras de tortura. Tudo por amor a Cristo. Mas em nenhum momento a igreja primitiva esperava ser poupada do sofrimento. Ao contrário, eles se alegravam por sofrer por amor ao nome. Atos 5:41. Eles viam na dor um selo de autenticidade. Na perseguição, uma confirmação de que pertenciam a outro reino. O livro de Apocalipse, ao descrever a grande multidão diante do trono de Deus, diz que estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Observe, eles vieram da tribulação e não foram poupados dela. Passaram por ela, foram purificados nela e venceram não fugindo, mas permanecendo fiéis até o fim. A história da igreja está cheia de mártires que preferiram morrer a negar a fé. Na China, nas catacumbas de Roma, nos campos da Reforma Protestante, nos desertos do norte da África. O sangue deles ainda clama por justiça, como diz Apocalipse 6:10. Até quando, ó Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? Então por que hoje tantos cristãos acreditam que escaparão ilesos? Quando foi que trocamos a cruz pelo conforto? Quando foi que passamos a acreditar que seremos arrebatados antes do fogo, se a própria fé foi forjada nele? O verdadeiro cristão não busca fugir do fogo, ele caminha dentro dele, como os 3 jovens na fornalha de Nabucodonosor, e ali, no meio das chamas, encontra o Filho do Homem andando com ele. Essa é a essência da fé bíblica, presença no meio da tribulação e não a ausência dela. O que nos espera nos últimos dias pode ser assustador, mas não seremos os primeiros nem os únicos a enfrentar. Há uma nuvem de testemunhas que já passou por isso e venceu. E agora, cabe à nossa geração continuar esse legado. Em meio a tantas interpretações sobre os tempos do fim, alguns textos bíblicos se tornaram alvo de distorções e aplicações fora de contexto, principalmente quando o assunto é o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Um dos mais usados é 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde Paulo fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e que os vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Mas esse texto fala de tempo. Diz quando isso acontecerá? Não, Paulo não estabelece nenhuma cronologia ali, apenas descreve como será o retorno de Cristo e o destino dos santos. O equívoco é tomar esse trecho isolado e usá-lo como base para toda uma doutrina escapista, ignorando que o mesmo Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala da vinda do anticristo e da apostasia antes da manifestação de Jesus. Outro texto mal compreendido está em Apocalipse 3:10, onde Jesus diz à igreja de Filadélfia: "Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro." Muitos interpretam isso como um arrebatamento antes da tribulação. Mas o verbo guardar no grego original é tereo ek, que significa proteger em meio à provação e não retirar de forma antecipada. O mesmo verbo é usado em João 17,15, onde Jesus ora ao Pai: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." O erro está em ler os textos com lentes modernas, ocidentais e confortáveis. As primeiras gerações da igreja eram perseguidas, presas, mortas por sua fé, e nunca esperaram escapar disso. Por que agora seria diferente? Esses textos mal interpretados alimentam uma falsa segurança e, pior ainda, uma fé sem preparo. A verdadeira proteção está na fidelidade, não na fuga. E o verdadeiro entendimento só vem quando se estuda a Bíblia com o coração aberto e a mente sóbria. No próximo capítulo, veremos que a história da fé cristã sempre foi marcada pelo sofrimento e que a ideia de uma igreja triunfante que nunca sangra contradiz não apenas as Escrituras, mas também os testemunhos dos mártires. Entre todas as mensagens proféticas contidas nas Escrituras, poucas são tão repetidas e tão enfáticas quanto esta. Aqui está a perseverança dos santos. Apocalipse 14:12. Essa frase ecoa como um selo espiritual sobre os que permanecerão fiéis nos dias mais escuros da história. Não se trata apenas de sobreviver, trata-se de resistir com fé, integridade e esperança. Os santos, segundo o Apocalipse,
São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São aqueles que não se dobram diante da besta, que não recebem sua marca, que preferem perder a vida a perder a coroa. E é a esses que João chama de perseverantes. Mas por que perseverar se não haverá perigo? Por que resistir se a igreja não estiver presente na tribulação? A Bíblia não chama a fuga, mas a fidelidade. Jesus disse em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse fim não é simbólico, é literal. É o fim de uma era, o clímax de uma batalha espiritual que envolverá todos os povos, línguas e nações. E os santos estarão nela, não como vítimas, mas como testemunhas. Não como derrotados, mas como vencedores pelo sangue do Cordeiro. A perseverança é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Ela não é moldada no conforto, mas forjada na dor. Ela não cresce nos dias de paz, mas nos dias de luta. E é por isso que os que perseveram brilharão como estrelas no reino eterno. Porque enquanto o mundo buscar atalhos e seguranças humanas, os santos manterão os olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da fé. Se você deseja fazer parte desses santos, prepare-se, fortaleça-se, alimente sua fé com a palavra e sua alma com oração. Porque os dias que virão exigirão mais que emoção, exigirão convicção. E a promessa é: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao descrever o período da grande tribulação, Jesus faz uma afirmação chocante e reveladora. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 22. Isso levanta uma questão que muitos evitam. Quem são esses eleitos? E por que eles estariam presentes nesse tempo terrível, a ponto de precisar que Deus intervenha para abreviar os dias? Os eleitos, na linguagem bíblica, são os salvos, os fiéis que pertencem a Deus. Se Jesus afirma que os dias serão abreviados por causa deles, isso indica que eles estarão vivos na terra durante a tribulação. Isso desmonta a tese de que a igreja será retirada antes que o sofrimento atinja seu ápice. Pelo contrário, mostra que a igreja, ou ao menos parte dela, permanecerá e suportará com firmeza esse tempo escuro. Deus não os deixará sós. A abreviação dos dias é um ato de misericórdia, uma intervenção direta do Altíssimo para preservar os que são seus. Isso confirma que, mesmo em meio ao juízo, a graça continua agindo, mas exige também que os eleitos estejam preparados, não para fugir, mas para resistir. Esse versículo também mostra o quanto Deus valoriza seus escolhidos. Eles são como a menina dos olhos dele. O mundo inteiro pode tremer, os céus se abalar, os poderes demoníacos se levantar, mas Deus não se esquece dos que lhe pertencem. Ele encurta o tempo do sofrimento, não por causa da natureza, não por causa da política global, mas por causa dos seus. Se você é um eleito de Deus, saiba, Ele está contigo no olho do furacão. E mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que o mundo inteiro entre em colapso, você não estará sozinho. Porque a mão que abrevia os dias também é a mão que sustenta o seu espírito. No próximo capítulo, veremos como o Apocalipse descreve o livramento final dos fiéis, não antes do caos, mas depois de sua fidelidade comprovada. Ao longo de toda a Escritura, vemos um padrão que jamais se quebra. Primeiro vem a aflição, depois a exaltação. Primeiro o deserto, depois a terra prometida. Primeiro a cruz, depois a ressurreição. E com a igreja não será diferente. O livro de Apocalipse, especialmente em seus capítulos finais, não pinta um retrato de fuga, mas de resistência, de um povo que suporta o peso da tribulação até o momento em que o céu se abre e aquele que é fiel e verdadeiro surge com olhos de fogo e espada afiada.
Em Apocalipse 19, lemos sobre o retorno triunfante de Cristo, mas antes disso, os céus guardam silêncio. Um silêncio que ecoa a atenção dos últimos dias. Um silêncio que antecede o rompimento definitivo entre justiça e impiedade. É neste tempo que os fiéis são chamados a não desistir, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Aqueles que vencerem, que recusarem a marca da besta, que não negarem o nome de Cristo, que preferirem morrer a adorar a mentira, serão recompensados diante de todas as nações. O Cordeiro voltará, mas não como um servo sofredor. Ele virá como rei, e ele virá por eles, por aqueles que perseveraram, que suportaram, que creram contra a esperança. A recompensa não será pequena. Eles viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 24. Eles não passarão pelo juízo final, porque seus nomes já estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que o mundo rejeitou, zombou, matou, serão honrados diante do universo, porque o tempo do silêncio de Deus não era ausência, era preparação para a sua intervenção final. Este é o destino da Igreja fiel, não uma fuga antecipada, mas uma vitória visível, não um arrebatamento secreto para escapar do mal, mas uma aparição gloriosa ao lado do Senhor que venceu o mundo. É o fim do silêncio, é o começo da justiça. Se você tem caminhado com Deus, mesmo em meio à dor e à dúvida, não desanime. O céu pode parecer calado agora, mas logo virá o som de trombetas, e quando o Rei surgir entre as nuvens, cada lágrima será enxugada e cada sacrifício será justificado. A igreja passará, sim, pela tribulação, mas ela não será destruída, porque quem caminha com o Cordeiro, caminha para a glória. Agora que a verdade foi exposta diante dos seus olhos, a escolha está em suas mãos. A Bíblia não silencia sobre a grande tribulação, e tampouco silencia sobre a vitória dos que perseveram até o fim. Este é um chamado não ao medo, mas à fé. Um convite não à fuga, mas à firmeza. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Inscreva-se no canal Luz do Mundo, ative o sino das notificações e caminhe conosco a cada nova revelação. Aqui, cada vídeo é um alerta e uma esperança. E agora, eu quero ouvir você. Você acredita que a igreja enfrentará a grande tribulação? Ou ainda espera ser poupado desses dias difíceis? Deixe sua opinião nos comentários. Ela pode fortalecer muitos que também estão em busca da verdade. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem caminha com o Cordeiro, caminha rumo à glória.